Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz esteja sobre você, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo agora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui pregando agora sobre aquela mensagem, a segunda parte da mensagem. Devemos pregar e não julgar. E baseado nessa mensagem, vamos utilizar agora o texto, não mais de Mateus capítulo 7, conforme nós pregamos na outra mensagem. Mateus 7, a partir do primeiro versículo, Jesus Cristo falou: não julgueis para que não sejais julgado. Com a mesma medida que julgar, sereis julgados. Agora, nós vamos examinar as Escrituras, e eu gostaria que você tivesse com elas na sua mão, para que você venha abrir e ler junto comigo. Que é importante, querido, minha querida, nós examinarmos as Escrituras. Porque Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porque quando o ser humano tem preguiça, a verdade é essa, preguiça, é preguiçoso, não quer ler, não quer examinar, não quer estudar, conhecer a palavra, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Se eu chego aqui como um pastor e falo para você, olha, eu sou Jesus Cristo que desci do céu, agora vocês façam a minha vontade, a pessoa que não lê a Bíblia vai me seguir pensando que eu sou Jesus Cristo. E vai ficar falando, e ele é Jesus Cristo, ele disse que é. E vão acreditar e vão me seguir. E é o que está acontecendo, é o que acontece no mundo. Tem homens que se levantam que dizem que é Jesus Cristo. E pessoas seguem. E nem uma nem duas, não. São multidões que seguem esses homens. E eles estão enganando as pessoas aí pelo mundo. Então o que acontece? O ser humano, por falta de conhecimento, disse o Senhor Jesus. O que Jesus disse? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então as pessoas erram e continuam errando. As pessoas falam mal um do outro, as pessoas querem crescer falando mal da vida do pastor, falando mal da vida do irmão, falando mal da vida da irmã, e pensam que estão agradando a Deus com isso, mas não estão. E eu vou te provar na palavra de Deus que não estão agradando. E se você que ouve e dá crédito a essas pessoas e segue as pessoas ao invés de seguir o Senhor Jesus pela fé, porque Jesus Cristo em breve voltará para arrebatar sua igreja. E nós temos que seguir a Jesus pela fé. É você se tornar uma pessoa livre, liberta, saber que Ele habita, o Espírito Santo habita dentro de você, e você é mais do que vencedor, saber que Jesus Cristo falou para você: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você ter certeza disso. O justo viverá pela fé, diz a palavra de Deus. Pela fé onde? A fé na palavra dele, na palavra de Deus. Se nós não crermos na palavra de Deus, irmãos, nós vamos crer em quê? Em quem? E tem homens que se levantam, que querem botar dúvida na tua mente, no teu coração, concernente à palavra de Deus. E nós temos que crer na palavra, porque o próprio Deus disse: eu velo pela minha palavra para que ela seja cumprida. Então você quer ser enganado? É um problema teu. Você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ouvir a verdade do Evangelho. Eu aqui, como ministro do Evangelho, como servo do Senhor Jesus Cristo, tenho uma grande responsabilidade de pregar o Evangelho e não julgar ninguém, nem falar mal de ninguém. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Se o homem quer se levantar e falar que é Jesus Cristo e as pessoas querem seguir, problema de cada um. Cada um vai dar conta de si. Se o homem levanta lá e fala: eu sou o pastor, eu sou o super-homem, eu sou o super-homem, eu mostro que eu sou o super-homem, e as pessoas querem seguir o super-homem, segue o super-homem, vai. Tudo que o pastor falar, você faz. Aí você não examina as Escrituras. Aí o pastor vai lá e faz logo no passado que já teve. Homens que se levantaram. Aí vão lá, pegam um copo de veneno e falam assim: se reúnam todos aí, tomem
que vocês vão ir para a vida eterna agora. É o pastor que está mandando. Aí a pessoa fala, sim senhor, vamos tomar o veneno que o pastor está mandando. Aí bebe e morre todo mundo. É isso? Então vocês vão ser igual, ó. Tudo que o pastor falar, vocês vão ouvir e vão obedecer? Ou vocês vão examinar as escrituras e obedecer a palavra? Aí é que está a diferença. Nem todo pastor é errado, não. Eu sou um pastor e eu me lembro que há 13 anos, cerca de 13 anos atrás, assim quando eu fui consagrado a pastor, há 13 anos atrás, eu estava pastoreando numa igreja, como pastor auxiliar de um pastor amigo meu. Eu estava numa congregação e eu ministrava a verdade. Ele queria pregar sobre o dízimo. Naquela época eu já tive um entendimento. Aí eu falei para ele, meu irmão, eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo bota no meu coração, a palavra de Deus. Claro que as pessoas devem doar, devem abençoar a obra de Deus, abençoar, porque é dando que se recebe, está na Bíblia. O próprio Senhor Jesus disse, se você dá, você recebe. Se você não pode ir pregar, mas você dá para um pregador uma quantia para ajudar na obra missionária, você está ajudando a obra de Deus na terra sim. E você vai receber. Mas você tem que dar conforme a palavra de Deus ensina no Novo Testamento. Conforme está proposto dentro do teu coração. Não com tristeza, mas com alegria. Porque Deus ama o que dá com alegria. Não está escrito no Novo Testamento? Isso. Então, você tem que dar com alegria. E eu pregava isso na congregação, há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás. E o pastor uma vez me chamou e falou assim, poxa, quando você prega, as pessoas até contribuem mais. Elas dão mais. Eu falei, porque eu estou pregando a verdade. Que elas têm que dar por amor. E não por necessidade. E não forçado. E não por ameaça. Dizendo que se ela não der, ela está roubando a Deus. Ela está enganando. Aliás, ela está sendo... O devorador vai tomar tudo da vida dela. E ela só vai repreender o devorador dando dízimo. Eu não pregava nada disso. Nunca preguei e não prego isso. Porque eu conheço o Evangelho de Jesus e conheço a nova aliança. E eu vou pregar sobre isso na minha outra mensagem, falando sobre Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Palavras da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? E vou te provar que o dízimo, naquela época havia dinheiro, tanto é que Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Naquela época existia dinheiro e o dízimo era dado de especiarias, de alimentos. Endro, cominho, hortelã. Eu vou te provar isso. Depois eu vou falar sobre isso. Então, quer dizer, muitos pastores não pregam isso. Não vou falar todos não, mas muitos não pregam, né? Para se beneficiar. Eu não sei o que está na cabeça dele, mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Estou aqui para pregar o Evangelho. Agora a palavra de Deus eu vou pregar. E você que está ouvindo, cabe você entender. Então abra sua Bíblia aí. Em Romanos, no capítulo 2. Olha só o que diz a palavra. O apóstolo Paulo falando aos Romanos. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Olha só o que a palavra está falando, irmãos. Que responsabilidade é para aquele que julga o outro. Ele falou que é inexcusável. Em outras palavras, indesculpável, não tem desculpa para aquele que fica julgando o seu próximo. Né? Olha só. E ele diz aqui, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Quer dizer, a pessoa que está julgando, ela está se condenando a si mesma. Ela está trazendo condenação para si. Por quê? Porque ela também comete pecado. Eu quero ver quem vai chegar na minha cara, seja pastor, seja apóstolo, seja presbítero, seja lá quem for, qual o título que tiver, padre, que vai me dizer para mim que nunca pecou, ou que não peca. Eu digo na cara dele que ele é mentiroso. Porque até naquela época, a lei, olha só, a lei mandava realmente apedrejar até a morte a mulher, já era discriminação, hein? Discriminação contra a mulher. A mulher que fosse pega num ato de adultério, ela tinha que ser apedrejada até a morte de acordo com a lei. Com a lei de Moisés. Com a lei do passado. Realmente ela tinha que ser apedrejada até a morte. Estava escrito na lei. E aí? Aí Jesus veio para cumprir a lei, não veio?
Aí trouxeram aquela mulher perto do Senhor Jesus e falaram: a lei diz que seja apedrejada até a morte. E tu, o que dizes? Mas Jesus, como Ele é o dono da sabedoria, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo falou para aqueles homens assim: aquele que dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Você atirou? Nem eu. Quem foi que atirou? Todos saíram de fininho, irmãos. Só ficou aquela mulher. E Jesus fala: mulher, cadê teus acusadores? Não te condenaram? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Entendeu a mensagem, querida? Minha querida. Jesus Cristo é amoroso, Jesus Cristo é misericordioso. Ele dá oportunidade do ser humano se arrepender. Você está ouvindo esse vídeo agora? Você tem chance. Se você ainda não se arrependeu, você tem chance de se arrepender agora. Sim, você está ouvindo a palavra de Deus. Você agora tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e se entregar para Jesus. Mas não quer dizer com isso que você vai ficar totalmente perfeito. Não, isso é gradiente, é gradativo. Você vai buscando a Deus, você não nega mais Jesus, você passa a confessar Jesus diante dos homens. E ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos anjos que estão no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Olha a responsabilidade aí. Então você vai passar a confessar Jesus. Não é confessar que você é da denominação A, B, C, nada disso. Eu nunca preguei isso também. Não preguei, nem pretendo pregar placa de igreja, rótulo de igreja, nada disso. Mas eu prego o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja judeu, seja grego, seja lá quem for. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. É o poder de Deus que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. A glória é do Senhor Jesus, não minha. Jamais vou querer que ninguém venha me seguir. Não. Você tem que seguir a Jesus Cristo. Só que para ensinar a verdade, pregar a verdade, a palavra de Deus. Eu não posso chegar aqui nem diante de da mídia, de um rádio, ou de uma televisão, seja de onde for, ou na rua, ou no hospital, ou num presídio, né? Que às vezes, muitas das vezes, nós temos que visitar os presos, porque a palavra também ensina lá em Hebreus: lembrai-vos dos presos e dos maltratados, como sendo em vós mesmo no corpo. Então nós temos que fazer a obra de Deus. Então, seja lá no presídio pregando evangelhos, seja dentro de um hospital, seja na rua, nós devemos sempre estar cientes, irmãos, cientes que Jesus Cristo, Ele jamais vai nos abandonar. Jesus Cristo está conosco e nós temos que pregar a verdade, não a mentira. Ninguém é super-homem. Ninguém. Todo ser humano está sujeito a pecar, está sujeito a falhar. A palavra de Deus diz que se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, a sua verdade não está em nós. Mas se nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que amor de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é aquele que tem misericórdia, que te ama. Ele te chama com amor. Conforme Ele perdoa essa mulher que estava no ato de adultério, Ele perdoa você agora. Ele te perdoa, meu irmão, minha irmã. Volte às primeiras práticas. Se você tem andado por caminhos errados, volte agora às primeiras práticas. Pare de julgar, pare de falar mal do teu irmão e da tua irmã. Seja você pastor, seja você pregador, pregadora, seja você quem for, pare de falar mal do teu irmão. Pare de falar, porque a palavra de Deus está falando aqui, que você não deve falar mal de ninguém, porque você vai se condenar. E amanhã você vai estar fazendo a mesma coisa daquele que você falou mal. E aí, como é que fica? Então que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor no teu coração. Examine as Escrituras, para que você não seja enganado por homem nenhum que se levanta na terra. Examine as Escrituras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.